respeito do livro de Tiago, já estamos no capítulo 4 de Tiago, né? O Provérbios do Novo Testamento, a sabedoria de Deus para nós, aqueles que buscam a Deus. Hoje nós vamos ver os versículos 4 e 5 do capítulo 4, onde Tiago ele traz um tema muito importante. Ele clama contra o amor ao mundo. E é bom a gente lembrar, né, quando a gente fala mundo, a gente não está falando de pessoas, né? Porque em João 3,16, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo, Deus amou as pessoas. Aqui nós temos um sentido, então, moral, ou seja, o mundo aqui é o sistema de valores humanos pervertidos que está organizado contra Deus, como a Babilônia era, por exemplo. Não é possível, né, na mente de Tiago, amar a Deus. E é o conjunto de valores e princípios que se opõem a ele, como nós estamos vendo hoje, nos tempos de hoje. Assim, Tiago reclama: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ou seja, que a amizade com o sistema de valores do mundo, que está pervertido e está se organizando contra tudo aquilo que se chama Deus, aqueles que se associam, então, a esses valores, eles são chamados por Tiago de infiéis. Infiéis traz literalmente o sentido de adúlteras, ou no feminino, né? Designando, então, as pessoas que deveriam ser associadas ou consorciadas ou ligadas com a Deus, né, com as coisas de Deus, com o próprio Deus, e o traem. A figura aqui do adultério para configurar então a infidelidade espiritual vem já lá do Velho Testamento. Yahvé despojou Israel quando do êxodo, a proteção da parte de Deus, né? Então Deus protegeu o seu povo. No Êxodo nós vemos isso, a proteção de Deus de várias formas e maneiras, e a submissão, então, da parte de Israel a esta proteção, a este governo, a liderança de Deus. Elementos aqui presentes, né, na união conjugal, estavam assumidos pelas partes, né, tanto por Deus como por Israel. Com a busca, então, de outras divindades, Israel adulterou, é adultério espiritual. Ele quebrou a sua palavra. Lá em Jeremias, ele fala sobre isso de uma forma assim bem precisa. Ele diz assim: deveras como uma mulher se aparta aleivosamente do seu marido, assim aleivosamente te houvestes comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Lá em Jeremias 3:20. Então, a figura do casamento também está presente aqui no Novo Testamento, pois diz assim, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2: pois vos despojei como um só esposo, Cristo, para vos apresentar a ele como virgem pura. Nas prescrições para o marido e a mulher que estão lá no capítulo 5 de Efésios 5, 23 a 33, Cristo e a igreja são o exemplo, então, para o casal, para o casamento. Ou seja, Cristo, o homem, e a igreja, a mulher. Cristo, o homem, e a igreja, a mulher. Então, é dado ao homem amar a sua esposa, a ponto de dar a vida por ela, como Cristo amou e se sacrificou pela igreja, assim o homem deve amar a sua esposa. E a sua esposa, por consequente, deve se submeter, né, ao seu marido, ao amor do seu marido, assim como a igreja se submeteu ao amor de Cristo. São exemplos, então, do casamento. A figura aqui é bem elaborada e ela mostra, então, que esses são o padrão, né? Cristo e a igreja, o padrão para a esposa e para o esposo. E isso aqui traz, então, para nós qual o princípio? O princípio do amor, da dedicação e o princípio da fidelidade.
O cristão, ele deu o seu coração a Jesus Cristo, ele apaixonou-se por ele. Então, amar o mundo é adulterar contra Cristo, é dividir o amor que você prometeu, e isso não é possível. O próprio amor cristão pode ser desfocado e vir a ser tão pernicioso quanto o amor ao mundo. Amar o mundo e dar o nosso coração ao materialismo, às ambições e ainda as coisas boas e válidas, mas que assumem muitas vezes importância maior do que o nosso Criador. Isso é, então, adultério. Amor à pregação, às vezes, do Evangelho pode ser amor ao mundo. Se gostamos de fazer pelo destaque que dá, né, daquilo que nos advém, o amor à nossa casa de oração pode ser amor ao mundo. Se estamos tão ocupados com a aparência do lugar que não pomos em primeiro lugar a preocupação em louvar e servir a Deus. Qual é a razão primordial, então, para a existência de tal coisa? Então, nós precisamos ver que muitas vezes até aquelas coisas boas, né, que nós fazemos, que nós exercemos, muitas vezes podem tomar o lugar de Deus, né, e se tornar, então, de alguma forma, amor pelo mundo. Muitas vezes o orgulho, né, eclesiástico, o orgulho denominacional são amor ao mundo, porque seu amor está desfocado. O foco do nosso amor sempre será o Senhor da igreja. Tiago não nos deixa meio termo, né? O amigo do mundo se torna inimigo de Deus. O homem não precisa ser inimigo de Deus. Ele se torna assim porque ele quer. No capítulo 2, 23, Tiago nos fala de um homem que veio a ser amigo de Deus, como nós vimos, né? Abraão. Por que ser inimigo de Deus, então, se nós podemos ser amigos de Deus? Com certeza, se nós quisermos ser amigos do mundo, então nós seremos inimigos de Deus. Nós temos uma escolha a fazer. Você é amigo de Deus ou você é contra Deus? É importante a gente guardar isso no nosso coração. Nós estamos aqui nessa terra para tomar algumas decisões muito importantes. Uma delas é se nós queremos passar a nossa eternidade juntamente com o nosso Deus, com o nosso Criador, ou se nós vamos passar a nossa eternidade longe dele, como seu inimigo. Então, nós podemos decidir do que nós vamos fazer da nossa vida, da nossa passagem aqui. Então, que o Senhor dê graça a cada um de nós para que nós possamos afirmar verdadeiramente se nós somos amigos ou somos inimigos de Deus. Então, cada um pode pensar o que pode nos levar a deixar de ser amigos de Deus. Acho que uma das coisas mais difíceis que nós vemos hoje é nós reconhecermos o soberbo, a soberba e também o orgulho, né? O desejo de afirmação. Então, que nós possamos resistir a todas essas coisas. Deus não aceita, né? Não aceita dividir a sua glória com ninguém. Então, 1 Pedro 4, de 5 a 6, nos diz assim: Deus dá graça aos humildes. Deus dá graça aos humildes, mas ele rejeita os soberbos, ou seja, ele resiste àqueles que fazem, então, a amizade com o mundo e usam isso contra o próprio Deus. Então, que nós possamos decidir nessa terra se nós vamos ser amigos de Deus, olhando a nossa vida do seu ponto de vista, ou nós vamos nos constituir inimigos de Deus, aceitando e lutando, né, pelo esse sistema e por esses princípios que têm se levantado contra
né, o reino de Deus contra o nosso próprio Deus. Que o Senhor abençoe você e que você faça a sábia decisão de hoje de se tornar, assim como Abraão, amigo de Deus.